Queremos saudar a todos os irmãos, ouvintes, espectadores da Palavra de Deus que neste momento nos acompanham, de forma remota, através dos sinais de internet. Nós estamos nos reunindo neste terceiro domingo de junho, dia 21, para render glórias e louvor ao nosso único e verdadeiro Deus, o único digno de receber de nós todo louvor, toda honra e toda adoração. Amados, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 6, que não devemos nos preocupar, nem andar ansiosos pelo que haveremos de comer, nem de vestir, numa das cartas de Pedro, a palavra diz para que nós atiremos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a verdade é que nós já estamos há mais de 3 meses nessa situação de afastamento social e, de certa forma, estamos ansiosos para que possamos voltar a nos reunir presencialmente no templo, com os irmãos, rever os irmãos e fazer um culto de louvor ao Senhor com todos juntos. E nós esperamos que isso esteja breve e já há perspectiva de brevemente estarmos voltando gradativamente à nossa normalidade, mesmo que denominada de o novo normal. Mas nós estamos para cumprir o que as autoridades determinam. Amém? E nós vamos dar início ao culto desta noite, orando ao Senhor, agradecendo por esta rica oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos com os recursos que temos para levar a palavra do Senhor a todos os irmãos e a todos aqueles que porventura estejam nos acompanhando. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, porque apesar de todo o teu poderio, Senhor, toda a tua divindade, o Senhor se preocupa conosco. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o que te faço hoje não entendes tu, mas entenderás tu amanhã. Tudo o que estamos passando, nós talvez não estejamos entendendo, Senhor, em toda a sua plenitude, mas sabemos que no momento certo o Senhor nos revelará o porquê e para quê de tudo isso. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Pai por mais uma semana que tivemos, por mais uma semana que se inicia, ó Deus, sem nenhum problema. Nós queremos interceder, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfrentando, Senhor, nos leitos de hospitais, nos tratamentos caseiros, Senhor, combatendo, ó Pai, os sintomas desse vírus, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, Senhor, estendendo sua mão sobre todos aqueles, ó Pai, que carecem do teu agir, carecem, ó Pai, de um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos livrado, Senhor, e nós estamos atravessando, ó Pai, esse vale e sabemos que haveremos de chegar do outro lado porque o Senhor peleja por nós. Por tudo isso, nós te oramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Gostaria de pedir que os amados irmãos que estão nos acompanhando, que porventura estejam com a Bíblia, que abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Vamos fazer uma pequena leitura, os amados acompanhem. Um texto bastante conhecido, mas que sempre que nós abrimos a Bíblia que passamos a estudar, a refletir em determinadas leituras, mesmo que já tenhamos feito por várias vezes, mas essa palavra se renova cada vez que nós
a lemos mais uma vez, amados. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor possa, irmãos, fazer fluir, né, essa palavra nos nossos corações, que nós possamos fazer como Jó. Eu sei que por mais que tenhamos enfrentado dificuldades nas nossas vidas, na nossa trajetória de vida, até a altura que alcançamos, que estamos hoje, nós não passamos por nada que possa ser assemelhado ao que Jó passou, né? E Jó, né, chegando ao final do seu livro, ele faz essa declaração tremenda de reconhecimento que o Senhor, Deus, é o Todo-Poderoso. Ele diz aqui que bem sei que tudo podes e que nenhum de teus propósitos pode ser frustrado. Então, se você tem pedido a Deus alguma coisa e a resposta você acha que está demorando, o tempo é de Deus, a vontade é de Deus, Ele faz como lhe apraz. Amém? E mais ali na frente, no versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu acredito que muitos de nós também passamos boa parte da nossa vida pensando que conhecíamos o Senhor, porque nós ouvíamos falar do Senhor e dos seus feitos. Mas em um determinado tempo de nossa vida, irmãos, nós haveremos de ter um encontro verdadeiro com esse Deus que vai nos transformar, não é? A palavra conversão quer dizer mudança de direção. Então, se você tem um encontro com Deus verdadeiramente, você não pode continuar seguindo aquela direção que você ia, né? Um exemplo disso, nós temos o apóstolo Paulo, que teve aquele encontro com o Senhor no deserto, e a partir dali sua vida tornou-se outra. Então, só Deus tem esse poder para nos mostrar todas essas coisas. Eu convido os irmãos a fechar seus olhos, baixar suas cabeças onde você estiver, e nós vamos orar mais uma vez, agradecendo por esta rica porção da palavra de Deus, né? Aplicada aos nossos corações neste momento. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te rendemos, Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, Senhor, mais uma vez, para te agradecer, ó Deus, porque aprove ao Senhor iluminar os teus servos para escrever, Senhor, as sagradas escrituras, para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra da verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, em tudo nos dirigir, ó Pai, em tudo nos guiar, nos livrar, Senhor, nos dar entendimento, ó Pai, nos dar discernimento, Senhor, porque nós sabemos que vozes vêm de todos os lados, ó Deus, e nós precisamos, ó Pai, discernir quando é o Teu Santo Espírito que está falando conosco. No nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, seguir a Ti e somente a Ti. Que o Senhor possa ser a nossa única porção. Que o Senhor possa, ó Deus, ser o nosso único alvo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos renovar a cada manhã as forças, a fé, ó Deus, para que nós continuemos a nossa caminhada, que não é, Senhor, tão fácil, tão agradável, mas que nós sabemos que pelas dificuldades que haveremos de enfrentar, sabemos que o sabor da vitória será imensamente
mais proveitoso para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Nós, dando continuidade, ao nosso culto de louvor e adoração, gostaríamos de convidar o grupo Torre Forte, que entoará para os irmãos louvores de adoração, de reconhecimento que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que somente a Ele nós devemos adoração. Amém? Cantemos. Graça e paz, amados. Estamos aqui para louvar e engrandecer mais uma vez o nome do Senhor. E ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos começar louvando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha neste lugar. Como é bom a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, é a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito,
Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo, Pai, nesse lugar. Glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui, bem-vindo esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Somos inundados pela glória do Senhor. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom render louvores ao seu santo nome. Então cante conosco. Vamos declarar como é bom te louvar. Sua vida pra me salvar, nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, tirou nos braços do pecado e fez de mim herdeiro da bênção de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Oh oh, na 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 na. Só o Senhor, só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, tirou dos braços do pecado, fez de mim herdeiro da bênção de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor. Seus feitos de teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor. Os teus feitos de teu grande amor. Pois grande é o Senhor.
Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Declare conosco como é bom te louvar. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aleluia, aleluia. Como é bom adorar esse Deus que mandou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Um amor incomparável. Por isso nós hoje somos livres para adorar o Senhor. Somos livres para entoar louvores ao seu nome. Cantemos. Só o teu amor. Só o teu amor. Só o teu amor. Sara minha dor. Este meu viver.
e as feridas que ninguém vê. Vem tocar com teu poder e desce vida em abundância. Quero viver. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Aleluia, Pai. Teu Filho Jesus ressuscitou para que nós hoje fôssemos livres para adorar a Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos em dias de notícias boas, notícias más. Cada dia a gente escuta alguém que saiu do hospital, voltou para casa, alguém que não voltou para casa. Temos a novidade de um conhecido ou de um parente que pegou esse vírus, mas nós estamos, irmãos, caminhando em nome do Senhor Jesus. Tenho ouvido muitas mensagens estes dias, mensagens escatológicas, abençoadas mensagens, nada de algum ponto fora da curva. A gente escuta alguma coisa que não condiz com o momento, mas são mensagens abençoadas e parece que os pregadores estão preocupados com o que nós estamos vivendo, estamos enfrentando e estamos passando. Nesta noite, mais um domingo, amados, eu gostaria que nós prestássemos atenção a uma expressão que está no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 2, a parte A do versículo, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Oremos. Deus, louvado seja o teu nome, tu és o nosso Deus, tu és o autor de tudo, ó Senhor, e serás sempre o autor da nossa confiança em ti. Senhor, nos abençoe enquanto falarmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito seja presente e atuante, e aqueles que nos ouvem, que, Senhor, partilham conosco, sejam abençoados, ó Pai, as famílias, Senhor, nos seus lares, em nome de Jesus, que a tua igreja unida no Espírito, estejamos agora, Pai, como se estivéssemos presentes na tua casa, ó Senhor. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Meus amados, o autor dos Hebreus, ele está falando, olhando firmemente, olhando com confiança, com firmeza. A carta aos Hebreus foi escrita mais ou menos entre o ano 60 e 70. Ela é dirigida
a um grupo de cristãos judeus que aceitaram a fé. E vieram as dificuldades, os problemas, e eles começaram a olhar pelo retrovisor e desanimando na sua caminhada. O autor dessa carta, ele procura mostrar em tudo a superioridade de Jesus. Ele demonstra lá no capítulo 1 a superioridade de Jesus sobre os anjos, no capítulo 3, 4, a superioridade de Jesus sobre Moisés, sobre Josué, e a partir do capítulo 5, a superioridade de Jesus como sumo sacerdote em relação aos sacerdotes levitas, e lá pelo capítulo 8, ele começa a falar dos sacrifícios da lei, mas demonstra, enfim, que o sacrifício de Jesus é superior porque foi feito uma vez para todo sempre. Ele está simplesmente tentando chamar a atenção dos crentes judeus que estavam, como eu disse, recuando na fé. O que será que aqueles irmãos do passado, do primeiro século, eles estavam desanimando na sua jornada? Eu imagino, meus amados, que tem pelo menos 3 coisas que os estavam afastando dos caminhos do Senhor. A primeira, me parece que era uma falta de um estímulo eclesiástico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no meio daqueles judeus que estavam aceitando o Evangelho e seguindo Jesus, havia muita gente que na lei tinha uma posição eclesiástica bem elevada, mas que não receberam a mesma coisa quando aceitaram Jesus. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 7, nós temos uma expressão interessante. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A gente sabe que os sacerdotes eram aqueles homens do Velho Testamento consagrados por Deus para esse fim. E quando eles se converteram, passaram a ser apenas cristãos normais. E eles não estavam acostumados a isso. Ser cristão é muito melhor do que ser pastor. Mas eles vinham com uma outra posição, com uma outra revelação. E talvez isso os tenha desanimado na sua caminhada cristã. A segunda coisa, amados, é que nós encontramos a perseguição física àqueles irmãos. Nós lemos no capítulo 10 desta carta, versículo 32 e 33, o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. De alguma maneira, aqueles judeus estavam sendo perseguidos, não exatamente pelo Império Romano ainda, imagino eu, mas perseguido pela liderança judaica, perseguido pelos judaizantes, e até os seus bens estavam sendo tomados. Então era uma perseguição muito séria. Mas a gente sabe, você sabe que a Igreja de Deus sempre viveu de perseguição. Durante esses 2000 anos, nunca faltou uma perseguição à igreja. Ainda hoje tem irmãos que estão pagando com a vida pela sua confiança e entrega de vida ao Senhor Jesus. Uma terceira coisa é a perseguição espiritual ou teológica. No capítulo 13, e versículo 9, o escritor diz: não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas. Então parece não, com certeza
além do judaísmo, que eles já conheciam, havia outras heresias que estavam perturbando esses irmãos na fé, esses judeus que aceitaram a Jesus Cristo. Aliás, amados, desde o início da igreja, nunca faltou uma heresia, uma não, várias heresias tentando assolar a igreja. Por exemplo, no final do primeiro século, para o segundo, havia uma heresia chamada gnosticismo, que foi um veneno para a igreja. Mas a perseguição espiritual, ela é bem melhor para a igreja do que a física, porque é na perseguição espiritual que a igreja se ergue e que a igreja aparece mais ainda. Como disse um certo pregador, a perseguição promove a igreja. As heresias não. As heresias atrapalham, dividem e retrai o povo de seguir a Jesus Cristo. Mas, irmão, nós não podemos criticar esses irmãos que estavam desvanecendo na fé. Não podemos. Sempre houve isso, no passado, no presente e infelizmente no futuro. Vai haver sempre alguém que vai parar de caminhar o Senhor. Em outras palavras, vai deixar de olhar para Jesus, o autor de todas as coisas. Nós temos alguns exemplos, amados, com relação a pessoas que em determinado momento eles cochearam na sua confiança e na sua jornada em direção ao céu. Por exemplo, no capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 8 ao 23, nós temos a história do moço de Eliseu, que andou por um pouco tempo de olhos fechados. A história é mais ou menos o seguinte: o rei da Síria, ele declara guerra ao povo de Deus, à nação de Israel. E o rei fazia seu planejamento, sua estratégia para pegar de surpresa a nação e o seu exército. Mas ele nunca conseguiu isso. Todas as vezes que ele fazia uma estratégia de invadir um lugar ou uma cidade, ou de estar em determinado local, o rei de Israel se antecipava a ele com seu exército e eles nunca tiraram vantagem. E ele, chateado com isso, e também pensando que houvesse um traidor no seu meio, ele reúne o seu exército e faz a seguinte pergunta: quem dos nossos está por Israel? E alguém diz ao rei: não é nada disso não, majestade. O que acontece é que as palavras que o Senhor diz na sua recâmara, os planos que o Senhor faz, existe um profeta lá em Israel chamado Eliseu, e ele antecipa tudo ao exército e ao rei. E é por isso que o Senhor não tem tido vantagem. E o rei fica furioso e pergunta: aonde está esse profeta? E alguém lhe diz: está na cidade de Dotã. E agora o rei manda o seu exército não para lutar contra Israel, mas para prender o profeta Eliseu. E o exército vai numa noite. E quando amanhece o dia, logo cedo, o moço de Eliseu se levanta, olha para os montes e fica assombrado porque ele vê um grande exército em torno da cidade. E ele exclama: que faremos, meu Senhor? Que faremos? E agora? E Eliseu diz para aquele seus discípulos: mais são os que estão conosco
mais são os que estão conosco. Mas ainda assim, aquele discípulo, ele não entendeu o que o profeta estava dizendo. Mais são os que estão conosco, como se ele só via o exército da Síria em torno da cidade para prender o seu Senhor. Aí Eliseu, aquele jovem, não conseguiu ver, porque os seus olhos não estavam em Deus. E Eliseu, na sua intenção de ajudar aquele jovem, ele faz a seguinte oração. No versículo 17, digo, do capítulo que nós citamos, ele ora assim: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos ao moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o Senhor. Aquele jovem até então só viu o exército da Síria. Agora ele abre os olhos e ele vê um exército não meramente humano, mas um exército de carros e cavalos de fogo. Era o exército de Deus. Amados irmãos, às vezes, quando nós perdemos a nossa mira, quando nós perdemos o nosso alvo, quando as coisas em torno de nós começam a ficar difícil, e quando mais notícia chega de um parente que adoeceu, e outro que morreu, e alguém da igreja que foi estar com o Senhor, a gente parece que perde aquele foco naquele que é o autor de tudo, e muitas vezes precisamos orar, ou pedir a alguém que ore por nós, para que tenhamos os nossos olhos naquele que é o autor de toda a vida. Louvado seja o seu nome. Mais são os que estão conosco. Irmãos, o que está em torno de nós não é a Covid-19. O que está em torno de nós não são os problemas normais e anormais destes dias. O que está em nosso derredor é o exército do Senhor. Louvado seja o seu grande e glorioso nome. Mas nós temos ainda um outro exemplo de pessoas que fraquejaram na hora da dificuldade. Nós temos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, aquele momento quando os discípulos estavam remando contra as ondas e também contra o vento. E eles remaram a noite toda. Mas lá pelas entre 4 e 6 da manhã, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles. E eles olham, tem um susto e entende que aquilo não é Jesus, mas até que eles reconhecem quando Jesus diz assim: não temais, sou eu. E Pedro, o apóstolo, só podia ser Pedro mesmo, não era outro, ele diz assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, se tu podes andar por cima das águas, eu também posso. Na verdade, irmãos, há muita coisa que Jesus fez que nós podemos fazer. Não só podemos, mas também devemos. Andar por cima das águas era muito, mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Jesus o chamou. E Pedro vai muito bem. Dá os seus primeiros passos em direção a Jesus e parece que ele andou um bom pedaço. Parece que Jesus já estava perto de Jesus. Mas o texto diz que, no versículo 30 do capítulo 14, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Qual é o problema de Pedro, irmãos, aqui? É que ele deixou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar para a força do vento. Ele começou a olhar para as ondas. Ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Enquanto Pedro tinha os olhos fitos em Jesus e confiando na sua palavra,
A água estava em estado sólido. No momento que ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas que sopravam forte, aí a água voltou ao seu estado líquido e ele vai submergindo, ele vai afundando. Por isso, irmãos, por mais que estejamos cercados de interrogações, de apertos, de enfermidade, de problemas, de dor, olhemos sempre para Jesus. Não nos preocupemos muito com esse vírus que assola todo mundo. Olhemos mais para o Senhor. Às vezes dá até um mal-estar a gente escutar tanta gente que já morreu, que está morrendo, e às vezes são parentes, conhecidos, e lamentamos por tudo isso. Mas em momento algum, em hora nenhuma, em circunstância nenhuma, nós devemos nem podemos deixar de olhar para Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Mas, irmãos, nós temos dois exemplos extraordinários que nós devemos segui-los. Primeiro, é o exemplo de João o apóstolo. João está na ilha de Pátimos. Era uma ilha desagradável. Essa ilha era tão desagradável que ela servia de penitenciária para aqueles que eram mandados para lá. Não era um lugar de criminoso. O imperador Domiciano tinha essa política de mandar para longe aqueles que ou ele matava ou prendia. E João estava nessa ilha. Era uma ilha de mais ou menos 15 metros de comprimento por 10 de largura. E não tinha árvore nenhuma, era pedras, imagine só. Eu acho que João cansou de olhar para as águas que rodeavam aquela ilha, e talvez de alguns homens maus, não sei, que ali estavam. Aí ele diz assim, lá no capítulo 4, depois disto, olhei, e eis uma porta aberta no céu, aleluia. Meu amado irmão, quando aqui na terra parece que as portas todas estão fechadas, parece que não tem saída, dê uma olhada para o céu, olhe para cima, você vai ter uma porta aberta, uma porta aonde vai bênção e vem bênção. No céu só tem uma porta por onde nós entramos quando formos para o céu, e de lá também é que saem as bênçãos do Pai para nós. Não perca a sua visão, por favor. Mesmo agora, irmãos. Mas ainda não estamos passando pelo pior, meus amados. Segundo alguns pregadores que tenho ouvido ultimamente, e são muitos, acreditam que nós vamos passar por dias piores, a chamada grande tribulação. É a crença de alguns, não é exatamente a minha, também respeito a quem pensa assim. A Bíblia não diz quando é que a igreja vai sair deste mundo, se é antes ou depois da grande tribulação, só diz que ele vem. Mas seja lá qual a circunstância, continuemos olhando para Jesus. Outro exemplo extraordinário é a do diácono e mártir Estevão. Estevão foi selecionado ou separado na igreja para ser diácono, mas ele se sobressai dos demais. Ele, como Filipe, ele começa a fazer milagres. A Bíblia diz que ele fazia sinais. Ele tinha uma palavra tão forte, tão penetrante, que os inimigos não aguentavam, não tinha como argumentar com ele. E no final do capítulo 6, lá mais ou menos por final do capítulo 6 do capítulo 7, está a história de Estevão. Capítulo 7 está a sua mensagem, uma das maiores mensagens do mundo. A gente nunca prestou atenção bem a essa mensagem de Estevão. Ela é extremamente bíblica. No Novo Testamento tem 3 mensagens extraordinárias. A de Filipe, a de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2,
e a do capítulo 17 de Atos, onde Paulo prega em Atenas, no Areópago. São 3 mensagens extraordinárias, mas a gente nunca ouviu alguém citar a mensagem de Estevão. É bíblica, é extraordinária. E ele vai pregando. Enquanto ele fala, os seus inimigos se enchem de ira. Enquanto ele fala, os seus inimigos se revoltam contra ele. E chega o momento, já perto dele ser morto. Ali havia uma multidão de gente, parece que cada um tinha uma pedra maior do que a outra, para jogar em Estevão no tempo próprio. E antes que isso ocorresse, nós lemos nos versículos 55 e 56 de Atos 7, que diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Estevão sabia que ia começar o seu apedrejamento, mas ele não perde o foco na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele viu o céu, ele viu a glória do céu antes mesmo de chegar lá. Ele via a glória de Deus e por 2 vezes ele diz: e Jesus à sua direita. Jesus à direita do Pai. É exatamente esse o lugar de Jesus, amados. Eu costumo dizer e vou repetir: no céu não tem 2 tronos, um de Deus e um de Jesus. Tem um único trono onde os 2 estão sentados, Jesus à direita do Pai. Irmãos, em Cristo Jesus, não perca nunca o seu alvo, olhando para Jesus. Quer você esteja na bonança, quer na borrasca, quer com saúde, quer na enfermidade, no leito da morte. A morte pode ser um monstro muito grande para quem não tem Jesus. Para quem tem, não. Para quem tem, não. Jesus chamou a morte de sono. E ninguém aqui tem medo de dormir, não é? Por que não tem? Porque sabe que vai acordar no outro dia. Quando nós fechamos os olhos aqui neste mundo, para este mundo, nós vamos abrir nos céus. Louvado seja o Senhor. Então, meu amado irmão, irmã, famílias, mantenham o seu olhar em Jesus Cristo. Ele é o autor de tudo, autor da nossa salvação e da consumação da mesma salvação. Louvado seja o seu nome. Que Deus nos abençoe grandemente durante a semana que inicia, irmãos. Nós vamos agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu e orar pela semana que está começando, que estamos entrando nela. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela semana que nos deste. E como nós sabemos que Tu és o mesmo e que Tu não mudas, Senhor, estamos convencidos do que nesta semana Tu estarás conosco 24 horas por dia. Louvado seja o Teu nome. Abençoe, Senhor, e guarde cada família. Dê o sustento necessário, Pai. Dê também, Senhor, a saúde. Recupere os enfermos. Restaure os doentes. Cure, Senhor, pelo grande e poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia ao Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, é por Ele que nós te oramos. Amém. Meus amados irmãos, continue esta semana fazendo o que vocês vêm fazendo, orando, lendo a Bíblia e aguardando o dia de nos reunirmos. Não está longe, mas até lá continuemos servindo aos outros também e ao Senhor.
recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita e gloriosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der